Deixa eu dizer que te amo, deixa eu gostar de você. Deixa eu dizer que te amo, deixa eu gostar de você. Minha querida Goiânia, é aqui que eu quero viver. Minha querida Goiânia, é aqui que eu quero viver. Muito amor, Goiânia. Deixa eu dizer que te amo, deixa eu gostar de você. Deixa eu dizer que te amo, deixa eu gostar de você. Daqui eu não quero sair, daqui eu não vou mais fugir. Goiânia, querida Goiânia, eu quero... Por favor, Celso Camilo, inteligência artificial e a aceleração de um planejamento para a cidade que queremos, ou como a inteligência artificial fala da cidade que não queremos. Seja muito bem-vindo. $20 minutos, só lembrando, Celso. Bom dia a todos. Está cada vez mais fraco esse bom dia. Bom dia. Melhorou bastante. Obrigado, Marcos Vinícius, pelo convite mais uma vez. Satisfação imensa estar contigo e com todos os convidados aqui. Meus objetivos, quando o Marcos me liga, sempre é tentar pensar algo diferente e nunca é trazer respostas, mas sempre é trazer perguntas. Como professor que eu tento ser, mais vale as boas perguntas do que as respostas que paralisam. Então eu vou tentar sempre trazer aqui, e eu vou tentar fazer hoje uma palestra menos visual e mais com conteúdo, mas justamente para tentar provocar um pouco mais, né? Tentar colocar a gente em cada um dos seus contextos para pensar um pouquinho no que a gente pode fazer para que isso realmente se torne realidade. Não mais só o que, mas também como, né? Então, talvez a cidade do futuro que a gente deseja tanto, ela vai ter que unir a inteligência com a humanidade. Não só a inteligência natural, como também a artificial, todas as tecnologias produzidas na humanidade até aqui, para que a gente consiga, de fato, atingir esses objetivos que a gente tanto deseja. Lembrando que esses objetivos já foram atingidos em algum momento, deixaram de ser atingidos em outro, e a gente vem nessa idas e vindas, acertando e errando, como qualquer bom humano, né? Como diz Nietzsche, humano, demasiadamente humano. E é essa humanidade que nos faz esse ciclo. Então a gente vai discutir um pouquinho o que a gente pode fazer a partir daí. Eu também sempre gosto de trazer um pouquinho de como chegamos até aqui. Essa, para quem não conhece, foi considerada a primeira grande cidade, Eridu, na antiga Mesopotâmia. E ela nasce a partir das configurações nômades que tínhamos na sociedade, que começou a se centralizar em torno do domínio da agricultura, e ao dominar a agricultura, a gente começou a ter uma coisa chamada excedente. Então eu não precisava mais ficar trocando de lugar em lugar, explorando regiões em grupos de 40, 50 pessoas. Eu podia ter agora uma condição alimentar de ter excedentes. E isso me dava possibilidade de ficar num lugar só. E construir estruturas de sociedade para que eu mantivesse nesse mesmo lugar. Então, o início de tudo era deixar de ser andarilho, de ser nômade, e começar a ter uma vida que a gente chama de sedentária. Essa vida sedentária nasce aqui, onde eu me concentro num lugar a partir do excedente de produção agrícola. Então, o domínio da tecnologia agrícola me fez chegar nas cidades. Eu costumo dizer que nós vivemos numa espiral ascendente tecnológica. O humano demanda, tem uma carência e projeta essa carência na ferramenta, na tecnologia, catapultando a revolução tecnológica. Essa nova tecnologia muda o indivíduo, muda o humano, catapulta a revolução social. Então a gente vê essa revolução social catapultando a revolução tecnológica, que catapulta a revolução social, que catapulta a revolução tecnológica, e a gente vem nessa revolução sistêmica e essa espiral desde que somos Homo sapiens. Já aqui, na Mesopotâmia, a gente tinha como característica nas cidades, nessa união, uma centralidade administrativa, religiosa e econômica.
aqui num volume muito maior de pessoas. Estamos falando aqui no início de 5.400 anos antes de Cristo. Olha como a gente demora para aprender, né? 5.400 antes de Cristo. 2025 a gente está discutindo como construir uma cidade. Olha como a gente é lento para aprender. Olha como a gente tem que errar, acertar, voltar. E a gente continua sendo aquele mesmo humano de 5.400 anos atrás. Com as mesmas necessidades básicas de segurança alimentar, segurança física. O mesmo humano que tinha demandas emocionais, espirituais. E ainda assim, errante. Aprendiz. Tentando consertar os próprios erros. Depois da Mesopotâmia lá, a gente começa a entrar dando saltos, né? Dando saltos na história, a gente tem a famosa polis, a polis grega. A polis grega, ela enriquece um pouco essa necessidade nossa e traz conceitos muito relevantes. Além do comércio, da segurança, da questão cultural, ela traz, acima de tudo, a constituição de comunidade. Aqui os conceitos sociais, de convivência, de relacionamento, aqui nasce a famosa democracia. Essa necessidade de ser do todo, para o todo. Todo primeiro antes do indivíduo. Inclusive Aristóteles tem uma frase relevante nessa imagem, nesse conceito top-down. Aristóteles fala o seguinte: a cidade é por natureza anterior à família e a cada homem tomado individualmente. Porque o todo é necessariamente anterior à parte. Segundo Aristóteles, de nada adianta cuidar do rim se o sistema como um todo não estiver funcionando. Afinal de contas, o rim por si só não vai sobreviver. Essa é uma visão top-down. É uma visão que, se eu não cuidar do todo, eu não tenho partes. Se eu não cuidar da massa, o indivíduo por si só fica massacrado. E isso é uma coisa que a gente aprende muito na tecnologia e na natureza, que é a chamada inteligência de bando, ou swarm intelligence, do inglês. O indivíduo por si só pode não parecer um comportamento inteligente, mas ele em bando traz sobrevivência, traz estabilidade para toda a aldeia, para todo o rebanho, para toda a colônia. Então essa é uma visão top-down. Se eu não cuidar do todo, nada adianta cuidar da parte. E é claro que nessa visão dupla, a parte contribui para o todo. Então, lá na polis, a gente começa, dada a comunidade, o conceito de comunidade, começa a celebrar essa questão da existência compartilhada, por meio das praças, dos mercados, dos templos. Aqui a gente saiu, lembra, de 40, 50 pessoas num bando, que era nômade, e começa a ter milhares de pessoas tendo que se reorganizar. E por que trazer o histórico é importante aqui? Porque a gente começa a perceber aonde é que a gente buscou a comunidade, onde é que a gente buscou a qualidade e a cidade para as pessoas, e onde é que a gente perdeu esse conceito, que foi em seguida nas revoluções industriais. Quando vem as revoluções industriais, o objetivo passa a ser agora dar fluxo para a otimização. Dar fluxo e eficiência para a produtividade. O objetivo agora passa a ser a cidade das máquinas, ou seja, eu preciso, com aquela quantidade de pessoas que chegava da zona rural, do êxodo rural,
eu precisava da produtividade para sustentar aquela massa. Eu tinha que ter sustentabilidade a partir da alimentação, eu tinha que ter sustentabilidade a partir das roupas, né, dos objetos, dos carros. E eu começo, então, a reconfigurar as cidades para serem eficientes e produtivas. Então, a cidade deixa de ser para as pessoas e começa a servir as fábricas, as logísticas e os redesenhos produtivos. Tá? O que gera como consequência disso? Naturalmente, você vai ter poluição, você inchou a cidade de fábrica, você inchou a cidade de produção. Superlotações, porque você começa a concentrar um monte de gente no mesmo lugar. Você começa a perder espaços públicos, porque muda a prioridade. Você começa a ter abandono da escala humana, essa visão no humano, para uma visão, de novo, produtiva. Você começa a ter desigualdade e segregação. Porque você começa a elitizar o processo. E por fim, e talvez o mais importante para hoje, a gente começa a robotizar as pessoas. O famoso filme do Charlie Chaplin, onde ele está numa fábrica, apertando o parafuso. Aquilo é um processo de robotização das pessoas. Né? E por que falar de robotização hoje é importante? Porque a gente está o tempo todo preocupado, será que a IA vai tomar os nossos empregos? Será que a IA vai conseguir? E o ponto não é que a IA vai tomar. Se a gente entender isso do ponto de vista positivo, a IA pode nos libertar dessa robotização. Está cheio de operário robotizado. Está cheio de médico robotizado. Está cheio de enfermeiro robotizado. Está cheio de professor robotizado. A gente protocolizou tudo. A gente padronizou tudo. A gente tirou o fator humano da tarefa. Quanto mais padronizado, quanto mais normalizado, quanto mais robotizado, melhor. Aliás, a gente criou um monte de selos. ISO 9000 e não sei quanto. ISO não sei o quê, para dizer que agora está robotizado. Agora está padronizado. E não tem problema em ser efetivo, em ser eficiente. O problema é quando eu não coloco uma camada a mais nisso. Quando eu não coloco a camada humana além dos padrões. E é o que a gente fez. A gente foi robotizando. E agora, finalmente, a gente tem a chance de desrobotizar. A gente pode entregar para as máquinas o que é de máquina. Antigamente não tinha quem fazer, né? Não tinha máquina para fazer, a gente colocava as pessoas. Mas agora tem as máquinas para fazer. E, aliás, para fazer a robotização, a máquina é muito superior a você. É incomparável, é imbatível. Então não tenha que ter medo de tirar a tarefa robotizada de você. Nós temos que achar a tarefa humanizada para você. Tirar e colocar para a máquina é ótimo. Então a máquina, entregar para a máquina o que é de máquina e entregar para o humano o que é de humano. Esse é o momento de desrobotizar. Então o desafio atual não é só trazer a cidade inteligente, mas é a cidade inteligente, eficiente e também humana. E qual a diferença? É porque se eu olho para a cidade somente inteligente, com eficiência operacional, eu posso estar erroneamente dizendo o seguinte: meu foco é eficiência, otimização, dados, automação. A métrica que eu vou medir essa eficiência, essa cidade inteligente, é uma métrica mais otimista no sentido de tráfego fluido sem interrupções. Eu estou medindo o meio, estou medindo o consumo de energia reduzido. Eu estou medindo a quantidade de câmeras instaladas. E, de novo, porque minha métrica está associada com o meu foco, que é um foco em eficiência e otimização. Ao contrário, isso me leva ao risco de olhar a tecnologia como fim em si mesma. Ao contrário, eu posso olhar com a outra ótica. Uma ótica de humana e também inteligente. Que o meu foco não é mais a eficiência e otimização por si só, mas o foco é na experiência.
Então, eu uso a otimização, a eficiência, para trazer experiência. Se a minha métrica fim for a otimização, eu perco a visão da experiência. Então, ali é meio, ali não é fim. Ali é meio para dar aquele fim. O bem-estar, a experiência, a inclusão, o senso de comunidade, qualidade de vida, pertencimento. E aí eu vou começar a medir sucesso de outro jeito. Quantidade de pessoas passando pelos parques. Nível de segurança. Crianças brincando na rua. Acesso equitativo. Serviços públicos acessíveis. E eu começo a ter uma métrica mais humana e menos processual. Então a tecnologia passa a ser o meio estratégico para melhorar de forma genuína a vida das pessoas, que é para isso que ela nasceu. E aí eu sou um pouco ousado, e eu não estou querendo trazer conceito nenhum novo aqui, mas eu proponho um urbanismo com H. Por natureza, o urbanismo, o conceito, já inclui as pessoas, já inclui a humanidade. Só que a gente vai perdendo. Então, apenas a título desta palestra, Marcos Vinícius, trouxe uma inovaçãozinha aqui. É o urbanismo com H. O H de Homo sapiens. O H de humanidade. O H do olhar humano para essa discussão do urbano. Né? E é esse H de bem-estar que vai trazer essa experiência humana, com qualidade de vida, centrada no humano. O que fazer, eu acho que é até redundante eu falar aqui. Muitos já me antecederam e falaram, e vocês quase todos sabem o que fazer. O que fazer não é muito segredo, não está guardado em cofre, não está dentro de uma universidade escondida, com poucos pesquisadores e cientistas. O que fazer está claro para todo mundo. Então, se você priorizar pedestre, transporte público, se você trabalhar espaços públicos mais vibrantes, se você trabalhar inclusão e acessibilidade, se você trabalhar a questão da sociedade, tudo isso a gente já sabe que tem que ser feito e acho que pouca gente tem dúvida disso. A questão não é o quê. A questão é como. Como trabalhar essas complexidades todas. Porque, cá entre nós, se coloque na posição do prefeito. Se coloque na posição da secretária de planejamento. Quem faria melhor? Eu fui secretário, municipal e estadual. Senta lá para fazer. É simples, é fácil. É só pegar aquilo e fazer. Percebe o grau de complexidade no como? E eu não estou dizendo que é impossível. Eu estou dizendo que não é tão simples como a gente gostaria que fosse. E se a gente não tratar a complexidade como ela é, a gente corre o risco de ser simples no complexo e complexo no simples. Se a gente não tratar a complexidade como ela é, a gente entra no raso e o raso não resolve problemas complexos. E a principal complexidade que nós temos é uma coisa chamada humano. Demasiadamente humano. Trabalhar o coletivo na cultura individualista não é cargo de um prefeito. É cultural, é educacional, é transgeracional. Então cabe a nós tentar quebrar essas complexidades em tal forma que a gente consiga fazer um passo de cada vez. Com referências, com momentos como esse de reflexão, mas que a gente consiga de fato aplicar algo na prática, no dia da manhã. Né? Porque senão a gente corre o risco apenas de ficar falando e não conseguindo de fato lidar com essa complexidade de milhões de pessoas, infraestruturas interdependentes, necessidades diversas, recursos limitados. Essa é a realidade. E a gente tem que trabalhar com essa realidade sabendo que é possível fazer diferente, mas não é simples. Tá? E como é que a IA vem trabalhar isso? Ela vem trabalhar isso no aspecto de como é que eu posso ajudar a analisar, a simular e a otimizar. Então, com a IA, de novo, é com a IA, não é para a IA, mas é com a IA
a gente consegue ajudar os gestores atuais a melhorar a sua capacidade analítica. A gente tem um volume de dados que a gente pode consumir, que a gente pode trazer para a mesa e tomar melhores decisões, a partir desse conjunto de dados mais ferramenta. E principalmente a vontade humana de fazer diferente. Simular. Hoje já é possível simular vários efeitos dessas alterações. Seja no trânsito, seja na intervenção urbana, seja na intervenção que a gente quiser pensar. Já é possível simular com grau de precisão a mudança, né? E por fim, otimizar. Claro, é meio, não é fim, mas super importante. Eu preciso dar um grau de otimização, né? Eu não vou dar spoiler aqui, Ana Carolina, mas a gente está trabalhando junto lá na prefeitura, né? Eu na academia, na universidade, a Ana Carolina lá na prefeitura, porque é isso, de novo, falar é legal, mas e como é que a gente faz? Com as dificuldades todas e as complexidades todas, né? A gente tem trabalhado lá para tentar unir essas pontas, justamente nessa questão do ordenamento urbano. Então, como é que a gente pode colocar a lei em prática? Como é que a gente pode, de fato, falar que, olha, aqui existe uma ilegalidade, como é que nós vamos comprovar, como é que nós vamos resolver? Veja que o pessoal fala muito da China, né? A China construiu um hospital em um mês. A China constrói pontes e viadutos em não sei quantos dias. Todo mundo fala do resultado, mas ninguém fala da forma. A gente quer reproduzir a forma aqui também? Porque lá na China não tem processo de desapropriação. Eu vou passar e pronto. Você tem ali uma casa daqui 30 quilômetros se você quiser, se não quiser, tá tudo certo. E acontece. Então, eu acho que nós temos que ter um pouco mais de maturidade nessa discussão. A gente quer um processo mais democrático e lento, puxando as polis, ou a gente quer um processo mais rápido e ditatorial? A gente quer respeitar as opiniões diversas de todos e fazer de forma lenta. É claro que pode ser otimizado, não estou dizendo que não tem o que fazer, mas não dá para querer uma coisa e outra. Né? Porque senão a gente entra num processo esquizofrênico de tentar o impossível dentro de uma realidade que não cabe. Né? Então, você tem vários exemplos práticos. Né? Como é que a gente pode pegar a IA e fazer, por exemplo, uma IA preditiva? Onde você percebe onde existe necessidade de hospital, de escola, de transporte, isso com os dados. Uma cidade mais verde, né? Otimizando a questão do lixo, da energia produzida, né? Locais de plantio, né? Para melhorar a questão ambiental, né? Do microclima. Então você tem a questão dos gêmeos digitais simulando ali o efeito de calçada, parques e tráficos de pedestres e também de carros. Você tem a questão participativa, você pode colocar ali robôs para ajudar nessa participação, nessa comunicação, nessa interação, né? Facilitando, afinal de contas, você tem uma complexidade de gerenciar esses dados todos também. Você abre um canal de comunicação com a população hoje, né, como a gente fez lá atrás, como a gente chama de crowdsourcing, né, do inglês crowdsourcing, onde todos podem participar e colaborar, por exemplo, quando tem um buraco na rua, quando tem não sei o quê. Legal, excelente, todo mundo vai apoiar e opinar. Agora, como é que a gente resolve o problema depois? A gente abriu um canal de fala. Agora tem que ter gente para resolver o problema. E aí eu tenho um problema administrativo. E isso tem que ser levado em consideração, senão a gente, de novo, fica esquizofrênico. Tá? Então, tem coisa a fazer. Dá para fazer, mas a gente tem que fazer pensando nas causas, as principais causas. E a principal causa é a causa cultural. Né? A gente ainda perdeu essa noção de comunidade. Então, finalizando, o futuro, e aí ouvindo de um professor de IA, fica até interessante essa frase, o futuro não é a IA. A IA é commodity, vai virar commodity. O futuro é a camada humana em cima da IA. Por quê? Porque é lá que está o nosso diferencial. É lá que vai ter unique advantage. Né? Então a tecnologia é só um espelho, ela reproduz, né, o que a gente é. Não existe IA boa e IA ruim. O que existe é o uso da IA de forma boa e o uso da IA de forma ruim. Tá? E quem usa somos nós.
O desafio é humano, como eu disse, né? Não é necessariamente as máquinas que vão comandar o processo ético e moral. Somos nós, humanos, que vamos aplicar essa ética e essa moral. E aí o desafio é fazer uma cidade com alma, né? E para finalizar, a última fala minha aqui, que de fato a gente consegue construir cidades melhores usando a tecnologia, né? A gente vai de fato pode conseguir essa cidade com florescimento humano, né? Como muito bem dito aqui. E a gente não combinou as palestras, vamos deixar claro. Sincronia mesmo, né? Esse florescimento humano, com todas as dimensões que foi dada pela professora, né? A dimensão emocional, a dimensão social, a dimensão espiritual, todas essas é possível também com o apoio da tecnologia. E tudo isso, para não ser muito utópico, tudo isso é possível fazer com lucro. A gente não precisa virar outro sistema econômico para fazer isso acontecer. Isso dá para fazer com lucro. Agora, isso só não dá para fazer com ganância. Com lucro dá. Com ganância não dá. Um desafio cultural para nós. Obrigado, pessoal. Deixa eu dizer que te amo, deixa eu gostar de você. Deixa eu dizer que te amo, deixa eu gostar de você. Minha querida Goiânia é aqui